Olá pessoal, Link aqui, esse é mais um vídeo do canal Link TCG. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de tier list referente aos líderes do set 5. Eu fiz um vídeo de tier list no set passado, foi um collab junto com o Thiagão do Diário Planinauta. Esse vídeo tá lá no canal dele, mas dessa vez estou trazendo aqui um vídeo pro meu canal referente aos líderes de Legends of the Force. E basicamente tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu já estou enfrentando, né? Lá nos previews do Petranak, então já tem bastante gente jogando com esses líderes, né? Então eu já consegui ter alguns insights do que eu acho que vai ser bom, do que eu acho que não vai ser tão bom. Eu separei aqui a tier list por S, né? Sendo S o melhor possível, depois A, B, C e D. Então vamos seguir aqui falando sobre a lista que a gente já tem aqui no StarWarsUnlimited.com. Eu vou começar com o primeiro líder. O primeiro líder que a gente tem aqui é o Kylo Ren. A habilidade dele basicamente é uma ação, você descarta uma carta da sua mão. Se a carta descartada dessa forma for um upgrade, você compra uma carta. Então, basicamente, você vai ficar descartando upgrades, comprando cartas e tentando controlar o seu jogo até o late game. As listas que eu tô vendo de Kylo Ren, elas estão usando a base CL ou usando a base verde. Não vi muita gente usando Data Vault. Não sei se é por conta de consistência, talvez. Mas enfim. E quando ele faz deploy, né, ele tem sentinela, ele é uma 5/5. Quando ele faz deploy, você consegue jogar, né, esses upgrades, né, pagando custo, e equipar no Kylo Ren. Particularmente, eu acho que ele vai ser um deck de Voltron meio tudo ou nada, né? Aquele tipo de deck que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Embora alguns upgrades hoje consigam proteger ele de algumas coisas, como por exemplo No Good I'm Dead, né? O próprio sabre do Kylo Ren, o sabre azul dele, né? Azul e preto, ele não deixa o líder ser exaustado, se eu bem me lembro. Então você consegue proteger mais ou menos o Kylo, mas eu sinto que ele é um líder que faz deploy muito tarde, né? Eu acho que quando você fizer o deploy nele, mesmo que você já tenha ali tentado segurar bastante o jogo no começo, você já vai ter tomado muito dano. Do que eu senti enfrentando esse líder era, beleza, meu oponente fez o deploy, pagou o custo dos upgrades e colocou nele, mas ele já tá quase morto, né? Então, será que ele vai conseguir bater ali em mim 2, 3 vezes para ganhar esse jogo? Meio difícil, né? Então eu não sinto que esse vai ser um deck tão forte, não. A ideia é boa, na minha opinião, você poderia jogar os upgrades pagando 0, ia ser muito melhor. Ah, Link, mas ia ficar muito forte. Que fique, a gente tem muita coisa muito forte no jogo, né? A gente precisa de mais líderes fortes, na minha opinião, porque eu senti que nesse set, né, em Legends of the Force, eles pisaram muito no freio, né? A gente não tem muito líder realmente competitivo. E esse aqui tinha um baita potencial, né, pra gente ter o primeiro deck combo Voltron do jogo. Mas, enfim, não vai ser. Do que eu enfrentei, eu não senti que esse deck vai ser tão bom. Infelizmente, eu coloco ele aqui no B. Então vamos falar sobre o próximo. Aí peço desculpa, a iluminação tá meio ruim, já tá de noite, eu não tenho uma ring light aqui na minha frente. É tudo muito improvisado, vocês sabem, né? Que aqui a gente faz um setup meio humilde. Sem muita, na verdade, sem nada de edição, enfim. Eu basicamente quero trazer um conteúdo e não tenho tanto tempo para gravar, mas trago da forma que dá, mas espero conseguir melhorar em algum momento. Bora falar sobre o segundo líder, vai ser a Mother Talzin, né? A ação dela, você usa um Force Token, então é um líder que você vai precisar usar ali da base, né? Para você ganhar os Force Token, porque senão a habilidade dela não fica consistente. E quando você fizer isso, você dá -1/-1 para uma unidade, né? Quando você consome essa Force Token. Então você pode usar para matar uma unidade que já tá com pouca vida, ou para deixar uma unidade um pouco mais fraca e você conseguir bater com a sua e matar ela e manter a sua viva. Enfim, dá para usar de formas diferentes. Ela faz um deploy com 5, ela é uma 3/7, então ela tem até aqui status bem bons, na minha opinião. 3/7 por 5 eu acho que hoje em dia é uma coisa bem ok, né? A gente estava mal acostumado aí no passado com um tal de Boba Fett. E quando ela ataca, ela faz a mesma coisa, né? Ela dá -1/-1 para uma unidade nessa fase. Eu enfrentei algumas Mother Talzin e eu achei que é um deck realmente legal, né? Quando refinarem mais a lista dela,
ela vai acabar ficando, assim, um dos líderes mais fortes de vilão com azul, na minha opinião. Eu acho que ela tem realmente bastante potencial e entre os líderes do 7-5, ela com certeza é uma das melhores. Eu vou colocar ela aqui no A. Vamos falar então sobre a Ahsoka Tano. A Ahsoka é o seguinte, cara. O que a gente tinha de líder que dava sentinela? Chewbacca. Chewbacca é um líder que não vê jogo desde o 7-1. Eu acho que a Ahsoka ela consegue fazer mais ou menos ali o que o Chewbacca fazia de uma forma melhor, porque ela faz deploy até mais cedo, né? Ela faz deploy com 6 recursos, o Chewbacca era com 7, se bem me lembro, acho que certeza que era com 7. Mas você vai ter que usar também a base de Force para conseguir abusar dessa habilidade dela, né? E conseguir sempre dar sentinela para alguma unidade. Particularmente, eu acho que esse deck não vai ser tão bom. Eu não acho que Sentinel é uma habilidade tão relevante nesse momento, ainda mais com, por exemplo, né, os decks de Force, num geral, eles vão ter muito menos nave, porque você não vai ter nave Force, né? Então serão decks que não vai... que geralmente o oponente não vai jogar muito no espaço. Então, se não vai jogar muito no espaço, ela vai fazer muita pouca nave, então ela já está bem desprotegida no espaço, então é um deck que ela já não joga tão bem contra decks que são mais heavy space. A habilidade Sentinel contra Control basicamente não faz nada, então não gosto tanto dessa habilidade. E o líder ele faz deploy com 6, já é um deploy um pouco tardio. Quando ela faz esse deploy, ela é uma 5-6, né? Que quando ela ataca, ela dá sentinela para uma unidade nesse turno. Também não gosto muito. Então, assim, acho que a Soquinha vai entrar na pasta e dificilmente vai sair. Ela é um líder, infelizmente, não muito bom pro jogo que existe hoje, né? E uma coisa que é bom reforçar, né? Eu tô falando aqui sobre os líderes baseado no jogo que a gente tem hoje. Não tô falando após rotação, não tô nem pensando nisso. Tô pensando no Star Wars que a gente tem hoje com as cartas do set 1, 2, 3 e 4, né? E agora, né, com a chegada das cartas de 7-5. Vou colocar ela aqui no D, cara. Eu vou colocar ela no D. Eu acho que ela não chega nem a ser um C, infelizmente. Porque eu gosto bastante da Ahsoka. Bora pro próximo líder. O próximo líder que a gente tem aqui é o Kanan. O Kanan eu gosto bastante dele, porque você pode pagar 1 e você dá um shield pra uma criatura ou um espectro. A gente tem muita criatura e muito espectro bom, muito mais espectro, né? Então você tem a Sabine unidade, você tem o Ezra, você tem um monte de outros espectros bons, né? Tem a nave que se você... A The Ghost, né? O nome da nave, que se ela tem um upgrade, ela dá sentinela para as outras unidades, enfim. Não lembro exatamente a habilidade dessa nave, mas o que eu quero dizer é... O Kanan, ele tem muito alvo bom para você conseguir colocar esse shield token. Ele é um líder que faz deploy com 6, mas ele tem status muito bons, porque basicamente quando ele faz esse deploy, se você controla outra criatura ou outro espectro, o Kanan ele vai ter mais 5/5 e ele por si só já tem shield. Então no deploy dele provavelmente você vai conseguir tirar alguma coisa ali do seu oponente. Então eu gosto muito dele. Eu tava vendo ontem uma live de um player que eu considero muito bom, né? Um player de Rey, ele joga de Rey Tarkin Town. Ele tava testando o Kanan, jogando ali com uma base vermelha de uma base de Force, né, mecânica de Force, e usando ali algumas cartas de Force do novo set que interagem com Force Token. E eu senti que o deck é realmente bem interessante. Ele estava jogando contra decks do set atual e estava assim conseguindo fazer muita coisa com esse líder. Então eu já boto muita fé nele, então eu vou colocar ele aqui no A, junto com a Mother Talzin, na real, até na frente dela, porque eu acho que ele é melhor. Vamos pro próximo líder. O próximo líder que a gente tem aqui é a Morgan Elsbeth. Acho que é assim que se pronuncia. A habilidade dela é: você escolhe uma unidade que atacou nessa fase e você joga uma unidade da sua mão que compartilha da mesma keyword dessa unidade que você escolheu e ela vai custar 1 a menos. Então, basicamente, ele é um deck que você vai querer ter muita redundância de várias unidades com keywords parecidas para você sempre jogar uma unidade custando 1 a menos da sua mão.
ela faz deploy com 5, ela é uma 3/6, e no ataque dela você meio que faz a mesma habilidade que ela já tem, antes do deploy. Eu acho que se buildar um deck bem sinérgico, né, com unidades boas que compartilham das mesmas keywords, dá pra montar um deck vilão ali, com verde e alguma outra cor, né, talvez verde e vermelho, e um deck assim mais agressivo que fique legal. Eu boto fé nesse deck, eu acho que ele não vai ser super competitivo, mas ele com certeza vai ser um deck melhorzinho. Eu vou colocar aqui no B, na frente do Kylo Ren. Vamos falar sobre o próximo líder. O próximo líder que a gente tem aqui é o Supreme Leader Snoke, né? O Snoke, basicamente, você paga 1, né? Uma ação que você paga 1, você dá um token de experiência para a unidade que tem mais poder entre as unidades que você controla. Só que essa unidade ela tem que ser uma unidade vilão, né? Uma unidade com um símbolozinho ali preto na carta. Se você controla 6 ou mais recursos, você faz deploy nesse líder e o ataque dele, basicamente, ele faz a mesma coisa. Assim, o deploy com 6 me parece um pouco tardio para um líder que ele quer ser um líder mais agressivo. Na minha opinião, ele é uma versão um pouco piorada do que é um Tarkin, né, um Moff Tarkin. Eu acho que o Tarkin ele consegue fazer muito mais do que o Supreme Leader Snoke, justamente por fazer deploy um turno antes. Eu acho que a ideia do deck ela é mais ou menos parecida, mas fazer o deploy um pouco mais tarde para mim é ruim. Contrapartida, você não precisa necessariamente estar dando esse token de experiência para um Imperial, né? Você consegue dar para qualquer unidade que seja uma unidade vilã. Assim, não é um líder horrível, mas também não é um líder muito bom. Eu vou manter ele aqui no B também. Vou colocar ele aqui antes do Kylo. Depois a gente tem a VAR, né? A VAR é o seguinte, você paga um action, basicamente você é o The Force is with you, né? Você cria um token de força e a epic action dela é se o número de recursos que você controla plus the number of times used the force this phase is 9 or more, você consegue deployar esse líder. Então, basicamente, você vai ficar contando ali a quantidade de vezes que a força esteve com você, né? Pra você conseguir fazer o deploy dela mais cedo. Quando ela faz deploy, se a força estiver com você, você ganha mais 4, mais 0. Então ela basicamente, na maioria das vezes, vai ser uma 8, 10, né? Com overwhelming, então ela bate muito, né? Eu acho que a ideia dela vai ser um deck de ramp, que vai abusar muito da habilidade de Force Token. Eu acho que ela é um líder que ela consegue até jogar sem as bases de Force, né? Que você tem que bater com uma Force Unit, ganhar token, porque ela por si só já ganha token. Então, eu acho que ela tem bastante potencial, mas assim, das que eu enfrentei no Petranak, eu achei fácil de jogar contra. Eu achei que foi difícil para os meus oponentes conseguirem fazer o deploy dela rápido e realmente conseguir colocar algum impacto em jogo, mas eu vejo também que a galera ainda tá testando o deck, tem muita coisa que enfim, ainda precisa ser refinada, né? Mas eu sinto que ela é um deck que tem bastante potencial e eventualmente alguém vai montar uma lista bem bacana com ela. Então eu vou colocar ela aqui no B também, mas vou deixar ela aqui bem na frente. Vamos pro próximo líder. Deixa eu ver, esse vídeo já tá com quase 14 minutos. Talvez fique um pouco longo, porque a gente tem bastante líder e eu falo bastante, vocês sabem, né? O próximo líder que a gente tem aqui é o Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan Kenobi, a habilidade dele é a seguinte. É uma action, né? Você usa da força, então vai ser um líder que geralmente você vai usar uma base de force. O que eu tô vendo bastante é a galera jogando com a base azul. E aí, quando você usa da força, você dá um token de experiência para uma unidade sua que não tem um token de experiência ainda, né? Então, basicamente, você vai ficar fortalecendo ali as suas unidades, né? Vai ser um deck, quase que um deck de marcador ali que a gente vê no Magic. Ele é um líder que ele faz deploy com 5, e quando ele faz deploy, no ataque, você faz basicamente a mesma habilidade que você já tem antes do deploy, a diferença é que você não vai precisar de um Force Token, vai ser só uma ação do ataque dele mesmo. Eu acho que o Obi-Wan, ele tem potencial, eu ganhei desse deck algumas vezes, mas também perdi pra ele algumas vezes, então, tipo, ele se mostrou pra mim um deck bem consistente na estratégia que ele tem,
Então eu vou colocar ele aqui no Tier A, só que ele vai ficar ali atrás. Eu ainda acho que em relação ao Canaan ou em relação a Mother, ele é um pouco inferior. No final do vídeo, eu vou comentar com vocês o que eu acho que vai jogar bem nos pré-releases, né? Mas vamos deixar isso pro final. O próximo líder que a gente tem aqui é o Darth Maul. O Darth Maul, basicamente, ele é 6 recursos para fazer deploy, ele é um 5/6, né? A action dele é, você usa a força e você causa 1 de dano numa unidade e 1 de dano numa unidade diferente, né? É isso mesmo, né? Deal 1 damage to a unit and 1 damage to a different unit. Então você pinga em 2 unidades, né? Isso é bem legal. Eu acho que esse deck tem potencial de encher muito o saco, né? Eu enfrentei ele, eu acho que 1 ou 2 vezes. O cara tava usando uma base azul, então ele fez uma versão vermelho e azul, meio control, com Darth Maul pingando o tempo inteiro. Então, ele é um líder que realmente tem potencial. Não acho que ele vai ser super forte, né? A gente já tem líderes que pingam com mais consistência do que o Darth Maul, né? Sem você precisar de um Force Token. Mas eu acho que ele vai ser um dos líderes fortes desse set, né? Então vou colocar ele aqui também no A, mas vou colocar ele aqui antes do Obi-Wan Kenobi. Próximo líder que a gente tem é a Sister, né? A Sister, ela faz deploy com 5 recursos. A action dela é, você joga uma unit da sua mão, ela ganha Hidden nessa fase, né? Então ela não vai poder ser atacada. E se você tem 5 ou mais recursos, você faz o deploy dela. Ela tem Hidden também, então no turno que ela entrou ela não vai poder ser atacada. E no próximo ataque que você der, uma unidade, the next unit you play this phase, ganha Hidden também. Assim, Hidden eu acho que é uma habilidade boa, né? Ela evita de você perder a sua unidade para um ataque no turno que ela entrou, mas no mesmo tempo, para um líder, né, ficar só dando Hidden para tudo, não me parece tão eficaz, assim, não me parece que é uma habilidade tão forte. Então, eu acho que para um líder ela não é tão boa, principalmente em relação ao que a gente já tem no jogo, muito humilde mesmo, né? Vou colocar ela aqui junto com a Ahsoka, eu acho que ela consegue ser até pior do que a Ahsoka. Próximo líder que a gente tem aqui é o Kit Fisto. Infelizmente a arte dele é muito feia, espero que a showcase seja bem bonita, porque é um dos personagens que eu mais gosto. A habilidade dele é, você paga 1, se você atacou com Jedi nesse turno, você causa 2 de dano numa unidade danificada. Então, de preferência, você vai usar coisas que conseguem pingar dano, como por exemplo, aquela navinha que quando ataca pinga dano em outra nave. Ou basicamente fazer aquele jogo de mid-range de danificar unidades do seu oponente, para você conseguir depois pagar 1 e terminar de matar essas unidades. O Kit Fisto, ele tem os status meio meme, né? É um pouco complicado esses status, porque ele só tem 1 de poder, mas ele vai ganhar mais 1/0 para cada outra friendly Jedi unit. Então o deck ele realmente vai ser bem focado em Jedi, né? Até porque para você usar a habilidade, você tem que ter atacado com um Jedi. Assim, lado bom, né? A gente tem muito Jedi bom, principalmente vermelho e azul, né? Esse líder, com toda certeza, vai ser um líder que você vai jogar com uma base azul, né? Ele eu acho que tem bastante potencial porque ele faz um deploy com 5, né? Querendo ou não, ele já faz um deploy antes do que uma Rey, antes do que um Anakin, né? A habilidade dele é uma habilidade relativamente boa, então eu boto um pouco de fé nele. Não tenho certeza se ele vai ser muito bom. Do que eu enfrentei, eu senti que ele tem potencial, então vou colocar ele aqui também no A, só que eu vou deixar ele aqui. Eu acho que ele fica bem aqui, ó, nesse cantinho mesmo. Bora falar sobre a nova Rey, né? Nova Rey, basicamente, action, você vira, você joga... Na verdade, se você jogou uma Non-Unit Force card, né, nesse turno, você causa 1 de dano numa unidade. Se você controla 7 ou mais recursos, ela faz um deploy. E quando ela faz um deploy, você descarta a sua mão. Se você fizer isso, você compra 2 cartas. E aí, né, ela é uma 6/8 por 7 recursos. Não gosto desse líder. Eu acho que geralmente, assim, quem vai jogar de Rey provavelmente vai jogar com uma base azul.
Só que aí se você pensa em outros líderes que a gente já tem, vermelho e azul, ela é muito, muito inferior a todos eles. Então eu acho que esse deck não vai ser competitivo, infelizmente. A Ray é uma personagem bem maneira, mas vamos colocar ela aqui. Difícil, né? A gente não tem nada no C até agora, mas vai ter, já tô vendo aqui que vai ter. Vamos colocar ela aqui lá embaixo. Infelizmente ela não é um líder bom, na minha opinião. A gente tem aqui também o Barisov, sabe, é bem complicado porque eu não conheço muitos personagens de Star Wars. Eu juro pra vocês que eu acho que eu sei mais sobre o TCG do que sobre a lore. Mas, enfim. Essa personagem, que eu não sei quem é, a habilidade dela é: você usa um Force Token e você joga um evento da sua mão, custando 1 a menos. Se você controla 6 ou mais recursos, você faz um deploy desse líder. E é isso, ela é uma 4/7 por 6 recursos, né? Assim, tem uma questão com ela. Para você conseguir gerar bastante Force Token, você vai precisar estar usando a base específica para isso, e você vai precisar usar unidades Force para bater, certo? Então, quanto mais unidades Force você tiver, menos eventos você vai ter no seu deck. Então você vai ter que jogar ali com um deck que ele vai ter bastante Force, mas no mesmo tempo ele tem que ter também eventos, então vai ser um deck difícil de você buildar uma lista. E aí você vai ter que basicamente consumir Force Token para um evento custar 1 a menos, só que num deck que tem muita unidade você não quer usar sempre eventos também, você quer usar eventos de vez em quando. Então ela me parece que ela tenta ir para 2 caminhos e no final ela não é muito boa em nada. Foi o que eu senti. Eu acho que esse líder podia ser melhor, né? Então 4/7, 6 recursos, não gosto muito dela. Eu acho que ela vai ficar aqui também no D. Sinto que não vai ser um deck competitivo. Talvez na frente da Ray. Eu acho que, na verdade, talvez aqui, ó. Essa com Hidden é muito ruim, né? Não tem jeito, cara. Próximo líder, Grande Inquisidor, né? A action dele, você perde um Force Token, então vai ser outro líder que vai ser importante você usar a base, né? E bastante unidades com Force. Você ataca com uma Friendly Unit e, a unidade defensora ganha -2, -0 por esse ataque. Ele faz deploy com 5. Ele me lembrou muito a Jean, né, do 7-1. Meio esquisito, mas assim, faz deploy com 5, né? Eu acho que a Jean era com 6. Ele tem shield quando ele faz deploy. E no ataque, a unidade defensora vai ganhar -2, -0 nesse turno. Assim, não gosto dele. Acho que é um líder... o outro Inquisitor é muito melhor do que isso aqui, por exemplo. Eu acho que isso daqui não tem a menor chance de ser competitivo. Então eu vou colocar aqui... difícil, né? Aqui estão todos eles lutando pra ver quem é o pior, né? Muito complicado, cara. Deixar assim. Vamos ignorar a ordem do D, tá? Só pensa que isso daqui realmente não é muito bom. O próximo líder que a gente tem aqui... Vamos seguir a ordem daqui. É o Cal, né? O Cal é o seguinte, ele é um líder que faz deploy com 4, então ele é o líder que faz deploy com o menor custo do set. A habilidade dele é uma action, você perde um Force Token e o oponente escolhe uma unidade que ele controla e exausta essa unidade, né? O fato do oponente escolher a unidade me desagrada um pouco, só que no mesmo tempo, muitas vezes o oponente não vai ter mais de uma unidade para escolher, então talvez você não sinta tanto o impacto dessa escolha, né? E a Epic Action dele, basicamente, quando ele ataca, o oponente basicamente escolhe uma unidade ready que ele controla e exausta. Ele faz a mesma coisa, né? 3/4, assim, podia ser melhor, né? Podia ter um pouquinho mais de bunda, talvez 5 de resistência também, igual uma Sabine. Por que não, né? Mas tudo bem, honesto, 3/4 não é ruim, né? Pelo menos é 3 de poder, não é 2. E a habilidade dele, né, você vai consumir Force Token, né? Então ele vai ser também um deck que você vai usar unidades que são
do tipo Force, né? Pra conseguir, e além da base, né? Pra você conseguir tirar bastante proveito dessa habilidade. Eu acho que ele não vai ser um líder ruim, mas ele não vai ser super competitivo, né? Ele vai ficar ali na meiuquinha. Eu acho que ele entra aqui no B também. Eu vou colocar ele... Onde eu posso colocar ele? Eu acho que eu vou colocar ele aqui. Eu acho que ele tem potencial, se muito bem buildado, né? Talvez ele consiga vir pra cá. Mas, assim, difícil. Próximo líder, Qui-Gon Jinn, né? Era o meu maior hype, assim, quando eu vi esse líder a primeira vez, né? Nos spoilers, eu pensei que ele seria insano. E a galera spamou muito ele lá no Petranak. Tem muita gente tentando fazer esse líder dar certo. E do que eu venho enfrentando, eu sinto que o deck não é tão bom assim, infelizmente, né? A habilidade dele basicamente você usa um Force Token, você retorna uma Friendly Non-Leader para sua mão. E se você fizer isso, você pode jogar uma unidade não vilão que custa menos do que aquela unidade que você voltou pra mão, só que aí você vai jogar ela de graça. O que eu vi a galera fazendo era usar, por exemplo, Sneak Attack para jogar uma unidade de um custo mais alto, fazer uma habilidade de One Played ali, fazer uma play, voltar ela pra mão e jogar outra de um custo normal do turno, né? E é bem legal, né, essa play, pra ser sincero. Mas ele é um líder que ele faz deploy com 6, né? Ele é 4/7, ele tem ele tem uns status até ok. E quando ele ataca, meio que ele faz a mesma coisa. Assim, eu acho que esse é um líder que alguém muito nerd do jogo, um deck builder muito bom, vai ter que fazer alguma coisa legal pra esse líder acontecer, pra esse líder dar certo. Particularmente as listas que eu vi jogando no Petranak não me pareciam tão boas. E do que eu tentei fazer também saiu um deck mais ou menos. Então, eu acho que ele é um deck que tem muito potencial, né? Tem muita playzinha legal que você consegue fazer, mas no mesmo tempo precisa que seja pensado uma melhor lista, né? Então vou colocar ele aqui do ladinho dela, ó. Eu acho que eles estão nessa mesma pegada. E aqui, ó, eu já vou colocar os dois aqui. Eu acho que o Anakin é um pouco melhor que ele. E eu vou falar um pouco sobre esses dois líderes agora. O Darth Revan é o seguinte, né? Ele é um líder todo preto. As listas que eu vi com Darth Revan, que eu senti que eram um pouco melhores, eram listas que usavam ECL. Então ele tentava ali logo no early game tirar uma unidade sua e manter a dele viva, enquanto colocava marcador. Tem aquela unidade que ela é uma máquina, que ela é 2 recursos, 2/2, e quando ela ataca, se a unidade do oponente for morrer, ela causa dano primeiro. Né? Então você basicamente consegue ficar crescendo essa unidade no ground e tirando tudo do seu oponente, enquanto seu oponente não lidar com ela. E para cada coisa que você tirar, ela vai ganhar um marcador de experiência. Então eu senti que isso é legal. Ele é um líder que ele faz deploy cedo, né? O deploy no turno 5 e ele tem Restore 1. Esse Restore 1 parece pouca coisa, mas enche o saco pra caramba pra um líder, né, que entrou no turno 5. Ele tem outras cartas que interagem com ele, o deck geralmente vai sabres, né? Assim, ele ser um deck totalmente preto, né, e você não conseguir usar nada ali de Double Aspect, atrapalha um pouco. Eu acho que, enfim, se ele tivesse alguma outra cor, por exemplo, fosse preto e amarelo, e desse pra usar uma base amarela também, né, ou preto e alguma outra cor pra conseguir fazer um Double Aspect, ele ia ser melhor. Quando ele faz deploy, né, basicamente a habilidade dele é a mesma, When Friendly Unit Attack e mata, né, uma unidade. Ela vai ganhar um token de experiência naquele turno, só que aí depois que ele faz deploy, você consegue usar essa habilidade mais de uma vez por turno, né. Mas assim, ele não é um líder horrível, tá? Ele parece pior do que ele é. Mas quando você enfrenta esse deck, principalmente com uma base CL, você sente que ele tem um pouco de potencial. Mas no mesmo tempo, não é um líder bom, né? Eu acho que é isso que pega nele e é mais ou menos o que acontece com o Anakin, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é isso, né? Infelizmente, é um personagem que tava todo mundo muito hypado, né?
Acho que, se eu não me engano, era ele do universo expandido de Star Wars, né? Do Legends. E podia ser um líder bem melhor do que é, né? Mas é isso. É isso. Vai ficar aqui. O Anakin é melhor que ele, tá aqui na frente. Eu vou falar um pouco sobre o Anakin agora. O Anakin, ele tem o mesmo problema, né? Ele é uma unidade que ele é apenas... Ele é uma cor só, né? Apenas heróico e nada mais. Você não vai conseguir fazer ele double aspect com nada. Mas ele tem uma habilidade legal que você consegue basicamente usar um Force Token. Então você vai ter que usar ali uma base de Force e unidades de Force. O deck ele vai ser um deck de Force. Mas você consegue jogar uma unidade na verdade uma non-unit vilão da sua mão, ignorando a penalidade de aspecto. Então ele vai ser um deck mais ou menos agro, um pouco mid-range, que você vai conseguir usar, por exemplo, Overwhelm Barrage, No Good Show Me Dead. O que mais que eu tô vendo o pessoal usar? Esqueci o nome da carta de 5 recursos azul, que você toma o controle da unidade e depois mata, né? Azul vilão. Então, ele vai ser um deck que você vai conseguir usar algumas peças interessantes do lado do vilanismo para fortalecer ali a sua estratégia, mas no mesmo tempo, eu sinto que só isso não se paga jogar com esse deck, né? Se for comparar ele com alguns outros decks que a gente já tem no formato, ele não é um deck tão forte. Do que eu enfrentei essa lista aqui, eu senti que ele é um deck ok, mas ele não chega a ser um deck muito bom, não chega a ser um deck competitivo, mas ele também não é um deck horrível. Mas é um deck que dá pra montar e jogar um semanal e brincar. Mas qualquer campeonato maior, eu não recomendaria jogar com esse deck aqui não. Eu sei que ele entra muito naquilo de ainda vão buildar alguma lista mais interessante pra ele, mas no mesmo tempo, do que eu já tô vendo, eu sinto que já estão usando tudo de bom e do melhor possível pro deck, e ainda assim o deck não tá me convencendo. Então, mantenho ele ali no Tier C junto com Raven, né? E basicamente, quando ele faz deploy, ele é uma 4/6 com a mesma habilidade, né? Uma action que você vai conseguir usar ali um evento da sua mão. Ele tem um negócio legal, né? Que você consegue no turno de deploy dele fazer um barrage pra 6, né? Num deck que tenta ser um pouco mais agressivo. Interessante. Mas ao mesmo tempo, sinto que esse não vai ser um deck tão presente dentro do competitivo do jogo. Infelizmente, né? Porque a ideia é boa. Mas é isso, pessoal. Foram todos os líderes, como vocês viram aqui, não tem nada no S. Eu acho que nada desse set é realmente muito forte. Infelizmente, eu queria que tivesse algum líder aqui que eu falasse, pô, esse aqui vai bater de frente com Kira, Sabine, Han Solo, Quinlan, mas não vejo isso acontecer. E é isso, se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, comenta alguma coisa, fala se você concorda com essa tier list, e se concorda, é isso aí, que bom, a gente concorda. Então até mais, galera, falou!